4h30 agora, a gente segue aqui com Entre Nós, ao vivo, e como eu falei no comecinho aqui do nosso programa, a gente convidou a Marina Ruzzi, que é uma advogada especialista em gênero e diversidade sexual, para conversar um pouco com a gente nessa semana de notícias pesadas em relação à agressão, estupro de mulheres, esse caso do anestesista do Rio de Janeiro, flagrado no momento em que estuprava uma gestante, algo que chocou tanto a todos nós. E a Marina Ruzzi aceitou o nosso convite, eu quero agradecer demais. Marina, boa tarde para você, muito obrigada por falar com a gente. Oi, boa tarde, Adriane e Fábio, um prazer estar aqui, ainda aqui falando sobre esse tema que é tão duro, né? Difícil, mas necessário a gente compreender e ver como é que a gente pode avançar como sociedade. Eu queria te perguntar, Marina, para a gente começar a nossa conversa, a sensação que vem quando casos como esse vêm à tona é de uma grande impunidade, de que os números são gigantescos, os números de estupro contra mulheres, uma mulher estuprada no Brasil a cada 10 minutos, e que a gente não vai vencer isso nunca. Eu até falei bastante sobre isso essa semana, que a minha visão é de que a nossa consciência coletiva de dizer um não, de dar um basta, já é uma vitória. E é o sinal de que nós estamos caminhando na direção certa. Porém, é claro que a sensação de que não há resultado, de que não há punição, ela também vem muito forte, um luto muito forte, especialmente das mulheres. Então, eu queria te perguntar, o que falta para que a gente possa punir esses casos com mais rigor? A lei é branda, um estuprador como o anestesista do Rio de Janeiro, ele pode pegar no máximo quanto tempo de cadeia? E o que pode ser feito para avançar nessa punição de criminosos como esse anestesista? Bem, Adriana, realmente, assim, casos como esse chocam muito, né, em especial por conta da vulnerabilidade na qual aquela mulher estava, né, ela estava ali dopada, né, dando à luz ao seu filho, e aí naquele contexto que ela deveria estar sendo protegida, ter o seu corpo violado é realmente algo estarrecedor, as imagens são terríveis, né, e dá essa sensação de impunidade. Mas também queria, e agora eu vou falar mais como criminalista mesmo, a gente vive num país em que a gente precisa ter regras muito claras, né? Inclusive para os casos mais terríveis, os mais obviamente, né? Mesmo quando a pessoa é obviamente, ao nosso olhar, culpada pelo que ela está sendo acusada. Mas assim, nesse caso específico, acho que as imagens elas vão, né, depois de uma perícia, né, que vai ter que tramitar ali conforme a legislação prevê. Acredito que já tem muita materialidade, né, para esse homem ser condenado. E se isso acontecer, a gente está diante de uma pena base de 8 anos, de 8 a 15, na verdade, porque é a pena do estupro de vulnerável, que é uma pena bem alta se a gente for levar em consideração os demais crimes que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. E ainda, né, mesmo que essa pena é um pouco mais pela questão da vulnerabilidade daquela mulher. Se a gente estivesse falando de um estupro comum, essa pena seria um pouquinho menor, mas ainda assim significativamente mais alta do que outros crimes. E acredito que quando a gente fala dessa sensação de impunidade, é porque, infelizmente, a maior parte dos crimes sexuais, eles não ocorrem, como a gente tem essa impressão, né, no dia a dia, naquela situação de estupro de beco. Né? Normalmente a gente imagina um caso de violência sexual como uma mulher andando sozinha na rua, de repente ela é abordada por um desconhecido e ela é ameaçada, né, com uma arma na sua cabeça, aquele imaginário que a mídia, de modo geral, assim, digo, a mídia e filmes, né, séries acabam explorando. A maior parte dos crimes de violência sexual que acontecem em nosso país, eles acontecem primeiramente por pessoas conhecidas da vítima, em especial seus companheiros, maridos, namorados, ou então familiares mesmo, porque a violência intrafamiliar ainda é bastante presente, ainda mais diante de meninas, né, ao invés de mulheres. Então isso já é uma barreira estrutural mesmo que a gente fala para levar essas denúncias adiante. E como são crimes que eles ocorrem normalmente entre quatro paredes, muitas vezes o que acontece é que a gente tem a palavra da vítima e a palavra do agressor, né? Então fica aquele ele disse, ela disse, isso muitas vezes dentro do nosso judiciário acaba sendo utilizado em favor dos réus, e isso é muito injusto, né? A gente já tem hoje em dia um entendimento consolidado de que em violência de gênero, mas especialmente violência sexual, a palavra da vítima tem que ter especial relevância, justamente porque é muito difícil a gente ter outras provas. Também algo que eu gostaria de destacar que muitas pessoas não sabem é que a principal prova, que é a prova, né, do exame médico, que a gente chama de exame sexológico, ela é uma prova também difícil
de certa forma, porque o corpo ele se regenera muito rápido. Então, assim, se a mulher ela não vai imediatamente, né, à delegacia para conseguir uma guia, para ir no Instituto Médico Legal fazer o exame, possivelmente esse exame vai dar inconclusivo. E também esperar da vítima essa paz de espírito dela lidar com o trauma, já tomar a decisão de fazer a denúncia, né, é realmente algo que não é verossímil. A maior parte das pessoas precisa de um tempo, precisa checar com a sua rede de apoio, muitas vezes vai primeiro para um hospital, que ainda não tem condições de fazer esse exame, né, porque precisa dessa autorização judicial. Então, assim, realmente a gente precisa de, né, sensibilizar todo mundo que atua nessa rede de enfrentamento para que ela seja realizada de uma maneira mais segura para a vítima e mais confortável para ela, a fim de evitar, por exemplo, a revitimização, como aconteceu no caso da Mariana Ferrer, né, que foi muito emblemático no ano passado para a gente. Ou seja, a gente está falando de uma mulher vítima de estupro a cada 10 minutos no Brasil, mas a gente está falando de uma realidade que ainda existe, que é a subnotificação. Então, os números são horrorosos, mas pode ser muito pior justamente por isso, porque tem essa cultura de que e as próprias famílias, quando isso acontece entre quatro paredes, como você disse, Marina, as famílias nem sempre têm condições ou se sentem, as mulheres, as meninas se sentem fortes ou capazes de fazer a acusação, de denunciar, de registrar essa ocorrência. Pelo que eu estou entendendo, então, você acha que não é tanto endurecer a lei, mas é mais criar uma estrutura de atendimento às vítimas para que elas sejam encorajadas a denunciar, a ter condições de ter um lugar que faça o exame rapidamente. É muito mais uma estrutura de amparo do que aumentar a pena. Embora eu particularmente acho assim, já escutei várias mulheres, entrevistei várias mulheres vítimas de estupro e elas falam que é o crime que não acaba, que é a morte em vida, que é você, o resto da sua vida, se lembrar e carregar traumas e inclusive afetando sua vida afetiva, sua vida familiar, para o resto da vida. É como se você vivesse aquele crime, aquele momento, muitas vezes. Então, assim, eu, leigamente, que não sou uma especialista em leis, sou uma jornalista, uma mulher jornalista, me parece que uma pessoa que estupra alguém a partir de 8 anos, a partir de 8 anos é a pena, estuprando uma pessoa vulnerável, me parece pouco. Porque eu acho que é morrer em vida. É marcar para o resto da vida a história de uma pessoa. Mas eu entendo que você está dizendo que seria mais proveitoso, teria mais resultado criar essa rede de amparo para que as mulheres denunciassem, fossem atendidas em exames, para que os processos tenham andamento com comprovação do crime. É isso. Isso, Adriana, assim, essa é a minha opinião particular, né? Assim, eu acho que comparado com outros crimes que a gente tem no ordenamento jurídico, por exemplo, a pena base C8 é maior do que o crime de homicídio, por exemplo, né? E aí tudo bem, acho que a gente pode discutir se essas penas que já estão hoje no Código Penal, elas fazem sentido ou não, acho que essa é uma discussão super válida. Mas a questão é que a gente tem muito pouca condenação pelo crime de estupro no Brasil. E isso tem a ver, claro, com a subnotificação, porque esses dados que a gente tem, né, eles também contemplam, por exemplo, o DataSUS, né? Então, a gente tem um sistema de notificação compulsória na rede pública de saúde, que toda mulher que chega lá e menciona, né, passei por uma violência sexual, eles têm que notificar isso para o Ministério da Saúde, não com o intuito de abrir uma investigação, nem nada nesse sentido, mas de fato para a gente ter dados concretos da violência sexual no país. E isso significa que muitas mulheres que sofreram violência sexual não estão representadas nessas estatísticas. Então, tudo indica que temos ainda mais vítimas de violência sexual no país, o que é estarrecedor, porque são esses dados que você está mencionando que já são horripilantes. Mas, de fato, assim, hoje, né, sendo uma advogada que atua em defesa desse tipo de vítima, a gente verifica que o que a gente chama de rota crítica, né? É muito difícil para as mulheres irem às autoridades denunciar isso, porque muitas dessas autoridades não têm capacitação em termos de gênero, não entendem, por exemplo, quais são as particularidades desse tipo de violência, não entendem justamente essa dimensão emocional do trauma mesmo que você mencionou, né? Então, assim, é muito difícil para essa mulher estar lá, ter que recontar a história diversas e diversas vezes, muitas vezes ter que ser questionada a respeito da sua contribuição naquele crime. Então, por exemplo, mas que roupa você estava usando? Ou você bebeu naquela noite, mas você bebeu porque você quis, né? E aí, de repente, você traz à tona a vida sexual da vítima, que nada tem a ver com aquele evento em si, né?
Então a gente foca muito mais. E aí até queria mencionar algo que também não é muita gente que sabe, é que a gente teve uma mudança muito significativa na legislação, em especial nos crimes sexuais, que aconteceu nos últimos 10 anos, foi em 2009. Porque até então, a mulher tinha apenas 6 meses para contratar um advogado e procurar, né, entrar com uma ação contra o seu agredor. Então, esse trabalho é super custoso, né? A mulher ter que procurar assistência judiciária, ter que ela mesma reunir as provas, não poder contar com o auxílio da polícia de uma maneira mais ativa para fazer essas investigações, como ainda havia uma previsão, porque isso era desde, né, de 1940, que foi quando o Código Penal foi criado, de que o estupro só poderia ser cometido contra o que eles chamavam de mulher honesta. Então, se a mulher fosse avaliada como não honesta, né, e aí o correspondente seria se ela fosse uma mulher promíscua, se ela fosse uma mulher, uma prostituta, né, um profissional do sexo, algo nesse sentido, então a violência sexual não estaria caracterizada. E aí você imagina, Adriana, como que era esse julgamento, né? Já era super difícil e rápido, num ritmo muito acelerado para a dimensão do... Mas ela ainda teria que necessariamente, antes de provar uma eventual violência que ela teria sofrido, ela teria que provar que ela era uma mulher honesta. E isso é profundamente discriminatório e nem preciso, né, dizer Não. que, obviamente, a defesa de todos os acusados era de que A ela vítima não era quis, honesta. né, de que ela, É na claro. verdade, tinha uma... Exato. É E isso. é muito chocante isso, né? É. Um atraso da nossa legislação que demorou demais para cair, né? Muito bom poder aprofundar um pouco mais o tema com você, Marina Ruzzi, advogada criminalista, especialista em gênero e diversidade sexual. Eu só quero repetir aqui, 180 é o telefone para denunciar qualquer tipo de violência contra mulheres. Vamos lembrar também que meninos também são vítimas de estupradores. Então, a violência tem que ser combatida de todas as formas. A gente está falando aqui da violência contra mulheres, porque essa foi uma semana muito emblemática, triste para todos nós. Então, 180 é o número para denunciar violência contra a mulher. O X vermelho na mão. A gente vai falar disso aqui na semana que vem com a idealizadora desse projeto também do X vermelho na mão, caso uma mulher esteja em perigo, para pedir ajuda. Obrigada demais, viu, Marina, pela sua participação aqui no Entre Nós.